Olá, turma, correção das atividades da aula passada, onde a gente praticamente revisa os conceitos de deslocamento, de tempo e de velocidade média. Na primeira diz assim, ó, um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura chega ao solo em 5 segundos. Qual a velocidade média percorrida? Pessoal, o conceito básico de velocidade média, para tu calcular, tu precisa exatamente disso. Tu precisa de uma distância e tu precisa de tempo. Então aqui, para calcular a velocidade média, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir a distância pelo tempo. Fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS, que é a distância, dividido pelo tempo, que é ΔT. Essa aqui é a fórmula da velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Então, no caso aqui, a nossa velocidade média vai ser calculada. Qual foi a distância que o corpo percorreu? 125 metros. No intervalo de quanto tempo? No intervalo de 5 segundos. Aí divide, ó, 125 dividido para 5 dá exatamente 25. Aí eu repito a unidade, ó, metros por segundo. Então, essa é a velocidade média do corpo, 25 metros por segundo. A questão 2 diz assim: um automóvel parte pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Qual a velocidade média percorrida por esse automóvel? Então, ele partiu do quilômetro 40 às 14 horas e pelo quilômetro 250 ele chegou lá nas 17 horas. E ele quer saber a velocidade média percorrida por ele. Então, o que é que eu vou fazer? Na segunda, eu vou primeiro calcular o deslocamento e nós vamos calcular o tempo. Deslocamento é o ΔS. Como é que nós descobrimos esse deslocamento? Posição final menos a posição inicial. Então, no caso aí do automóvel, ele saiu do quilômetro 40 e até o quilômetro 250, ele chegou. Então, eu vou pegar o quê? Posição final 250 menos, qual foi a posição inicial, que é o S0? Aqui esse S é a posição final, S0 é a posição inicial. Posição inicial foi 40. Então, vai dar igual 250 menos 40, vai ser 210 quilômetros. Aí eu vou calcular também um intervalo de tempo, que é o ΔT. ΔT é o tempo final, chamado de T, menos o tempo inicial, que é o T0. Então, no ΔT vai ser igual. Qual foi o tempo final? O tempo do último deslocamento dele, às 17 horas. Menos, quem é o tempo inicial de deslocamento? O tempo inicial de deslocamento foi às 14 horas. Aí vamos subtrair. 17 menos 14 dá igual a 3. Então, ele foi um deslocamento de 3 horas. Agora, a gente vai calcular a velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, na velocidade média, o deslocamento de 210 quilômetros, ocorreu em quanto tempo? Ocorreu em um tempo de 3 horas. Então, aqui eu tenho 1 quilômetro e aqui eu tenho horas. Então, dividindo, ó, vai ser igual 210 dividido para 3, 70. E eu repito as unidades de medida, quilômetro por hora. A questão 3 diz o seguinte: Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas, percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Mais uma questão, pessoal, de velocidade média, né? Porque tem dois tipos de velocidade, né? Tem a velocidade instantânea, que é aquela velocidade quando tu olha no painel de um carro, o carro está a 70, então aquela ali é a velocidade de momento.
e a gente vai fazer uma média de velocidade que ele gastou no passeio dele. Então, o passeio dele, ele percorreu uma distância, velocidade média, né, a distância, ele percorreu uma distância de 120 quilômetros, e para ele percorrer essa distância de 120 quilômetros, ele gastou 2 horas. Então, questão bem simples, ó, 120 dividido para 2, que é igual a 60, e eu repito as unidades de medida, né, quilômetro por hora, 60 quilômetros por hora. Na questão 4, ele diz assim, ó, Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta, realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressarmos em quilômetro por hora. Pessoal, para transformar metro por segundo em quilômetro por hora, nós temos que pegar e multiplicar por 3,6. Metro por segundo, para transformar em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Agora, se for quilômetro por hora, para transformar em metro por segundo, divide por 3,6. Então, aqui é muito simples. Eu pegaria 10 vezes 3,6, que dá exatamente 36 km por hora. E para finalizar a correção, diz assim, ó, um motorista partiu às 19 horas do quilômetro 200, ou melhor, ele partiu às 9 horas do quilômetro 200 de uma estrada e chegou ao quilômetro 540 às 13 horas. Qual a velocidade escalar média desse motorista? Então, o que ocorreu? A gente vai fazer um processo muito parecido com o da segunda questão. Primeiro, a gente vai fazer a quarta, né? Só para deixar aqui registrado. A quarta foi o item D. E nessa quinta, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o deslocamento dele, pegando a posição final, que foi uma posição de 540, menos a posição inicial, que foi 200, que dá igual a 340. Depois a gente vai calcular o intervalo de tempo, o ΔT. O ΔT, o tempo final foi às 13 horas, menos o tempo inicial, que foi às 9 horas. Que dá igual 13 horas menos 9 horas, né? Dá igual a 4 horas. Aí, tendo o intervalo de distância, temos a distância que ele percorreu e temos o tempo que ele levou para percorrer essa distância. A gente vai calcular a velocidade média. Velocidade média vai ser o tempo, a distância final, né? No caso, velocidade média vai ser a distância percorrida, 340 quilômetros, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância, 4 horas. Então, divide, ó, 340 dividido para 4, que é conta, ó, 340 para 4, começa pelo 3 não dá, 34 para 4 dá 8, 8 vezes 4, 32 para 34, 2, baixei o 0, 20 para 4, 5, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então dá um intervalo de, ou melhor, dá uma velocidade média de 85 km por hora. Turma, finalizando, tem a questão 6, ó, transforme 72 km por hora em metros por segundo. É como eu estava falando numa questão anterior, para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, a gente tem que dividir para 3,6. Então, na questão 6, na letra A gente vai precisar fazer isso aqui, ó. A gente vai precisar dividir 72 dividido para 3,6. Primeira coisa que para a gente dividir número inteiro por número decimal, a gente tem que igualar a quantidade de casas após a vírgula. Aqui tem uma, aqui não tem nenhuma. Posso fazer isso, ó. Quando o número não tem vírgula, como se tivesse uma vírgula no final.
Aí, como tem uma casa após a vírgula, coloco um zero. Ó. Agora tem uma casa após a vírgula, tem uma casa após a vírgula. Quando tem a mesma quantidade de casa após a vírgula, a gente tira a vírgula. Tira na vírgula, fica 720 dividido para 36. 72 dividido para 36, 2. 2 vezes 36, 72. Para 72, nada. Como falta baixar só o zero, baixo logo aqui no quociente. Ó. Então, 72 km é a mesma coisa de 20 metros por segundo. Na B, ele pede o seguinte, ele pede para transformar 25 metros por segundo em quilômetro por hora. Metro por segundo em quilômetro por hora, a gente precisa multiplicar por 3,6. Então, eu vou pegar 25 vezes 3,6. 6 vezes 5, 30, foi 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Juntando, ó, 0. 5 e 5, 10, foi 1. 1 mais 1, 2 mais 7, 9. Aí eu vou contar quantas casas após a vírgula? Tem uma casa após a vírgula. Então, isso aqui é igual a 90 quilômetros por hora. Então,